Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia, sou estudante de farmácia e sou estagiária bolsista do CIT. Eu vou falar hoje sobre a realização de acompanhamento dos casos no sistema. Peraí, só tirar a esse E vou falar hoje sobre a realização de acompanhamento dos casos no sistema DataTox. Bom, então, como é realizado esse acompanhamento? E por que esse tema, né? Esse tema é mais para as pessoas que chegaram agora, para os estagiários que chegaram agora. Eu sei que vocês já estão indo para os plantões no sítio, então já tem uma experiência, as pessoas que estão lá já estão orientando vocês como é que realiza o atendimento, como é que faz o acompanhamento, mas a Shirley achou interessante e importante frisar sobre a importância dos acompanhamentos. Então, antes de eu falar de acompanhamento em si, é importante falar do atendimento, porque o atendimento feito com êxito vai ajudar muito o acompanhamento. Então, o acompanhamento ele é feito através dos telefones, né? Hoje a gente tem telefone fixo e o telefone que tem acesso ao WhatsApp. Então, recebemos tanto ligações e mensagens, né? E é essa forma que as pessoas entram em contato com o CID. E diariamente a gente recebe ligações de médico, de enfermeiros, né? E a comunidade em geral. Então, os médicos, eles ligam devido a estarem nos seus plantões, né? No hospital, no pronto atendimento, e aí se deparam com uma situação onde eles têm dúvida de como agir, então eles nos ligam para a gente repassar a conduta. E a população liga geralmente com dúvidas de como utilizar a medicação, de reação adversa, porque ingeriu um copo de Quiboa, por exemplo, contendo Quiboa. Então, é muito recorrente essas ligações lá no centro. E a gente recebe vários casos, né? Desde animais peçonhentos, produtos químicos, plantas, medicamentos, aí coisas que tu pensa que tu nunca vai ouvir, acontece, e eles ligam, a gente tem que estar preparada para atender da melhor forma, né? Tá. E, como eu falei, para se ter um acompanhamento, é importante ter um bom atendimento. Então, quando alguém ligar, é bom fazer as 6 perguntinhas mágicas, né, para iniciar o atendimento. Um tempo desse, até o Renil estava falando sobre isso, né, que é importante perguntar, quando alguém liga, quem fala, de onde fala, do que se trata. Porque fazendo essas perguntas, tu vai ter um norte. E a partir do momento que a pessoa vai responder essas 2 perguntas, tu já consegue imediatamente estar buscando informações para sanar a dúvida dela, entendeu? Então, quem fala, se é um médico, se é alguém da comunidade, de onde fala, até do hospital ou de casa, e do que se trata? É um acidente por picada de escorpião no quintal de casa. Então, tu já sabe que foi no quintal de casa, não foi numa zona de mata, por exemplo. Então, pode ser que foi no quintal, então pode ser que seja escorpião mesmo. Então, feitas essas perguntas, tu já vai começar a abrir, né, acessar as bases de dados para sanar as dúvidas do solicitante. E é importante, a partir do momento que eu sempre faço assim, né? A partir do momento que eu fiz essa pergunta, quem fala, de onde fala, do que se trata, eu já vou abrindo a conduta, a base de dados. E também, antes de eu repassar alguma coisa, eu já peço logo 2 telefones. Se for um médico, por exemplo, e estiver falando do telefone fixo, eu já pergunto qual é o seu telefone e se ele pode me disponibilizar o telefone do paciente. E aí, eu já começo, já estou com a base de dados aberta, e aí, um exemplo, manual de rotina lá de animal, de acidente por animal peçonhento. Eu já vou perguntar quais são os sintomas, aí depois eu vou fazer as outras perguntas. Quais são os sintomas, quanto tempo do acidente, qual a via de intoxicação, a idade, o peso, né? A zona, se for rural ou urbana. E aí já vou conseguir repassar essa informação que ele está pedindo, entendeu? Mas antes de tudo, eu vou pedir as informações do paciente. E tendo esses 2 contatos já aqui em mãos, é importante porque se cair a ligação, eu consigo retomar,
né? E é importante para fazer acompanhamento, porque às vezes, quando se trata de médico, ocorre muita perda de segmento, porque o médico, quando a gente entra em contato, o médico fala, eu já não estou no plantão, então eu não sei informar. E aí a gente fica com acompanhamento incompleto. E então é importante fazer essas perguntas, né? E tentar ver se é isso, se coincide, né? Se os sintomas que a pessoa está sentindo é compatível com os sintomas de um acidente por escorpião, por exemplo. E assim vai. E as bases de dados que a gente utiliza rotineiramente no sítio, o ToxBase, os manuais de rotinas, né? E às vezes a gente acessa também a bula do medicamento, que é muito importante para ver as informações lá, contidas nele, etc. Tá? E após o atendimento, fazer esse registro da anamnese para o sistema. Tem gente que, aqui é o sistema do DataTox, né? E tem gente que, durante o atendimento, tá falando ali com o médico, com o cidadão da comunidade, eles já estão direto no sistema, eles já abrem a ficha e realizam, colocam as informações lá na ficha. Eu não faço desse jeito, eu prefiro fazer um borrão e anotando as informações que o médico me repassa. Mas tem gente que já faz assim, direto no sistema, ou já preenche a ficha, né? Então, você decide qual a melhor forma. Eu prefiro realizar o borrão. Mas depois que eu atendo, eu repasso, né, todas as informações para o sistema, inclusive a anamnese, né, que é a anamnese, que é a história, tudinho que a pessoa lhe repassou. E aqui é como se eu estivesse abrindo uma ficha no Datapop. Você acha que todo mundo já acessou, então já sabe mais ou menos como é. Tá? E aqui é quando, depois que eu preencher todas as informações é, é, que foi me repassado, né? Colocar nos filtros que tem lá, aí eu já, automaticamente, quando eu preencho a ficha, eu já tenho que marcar um acompanhamento, né? E quando eu finalizo a ficha, eu salvo a ficha e registro a ficha, já aparece ela aqui, uma a mais aqui, entendeu? Em casos em acompanhamento. E aqui é o acompanhamento dos casos, que é em uma das abas que aparece no canto, aí já realiza o acompanhamento dos casos. E o estagiário, né, o estagiário é plantonista que realiza esse acompanhamento agendado. E é por isso que é importante colocar todas as informações ali, porque a pessoa que, geralmente, né, como são muitos plantões, a pessoa que está realizando o acompanhamento não é a mesma que registrou o caso. Então, é importante sempre ler, né, as informações. A pessoa que colocou, também registrou a ficha, tem que colocar várias informações suficientes para a pessoa que está fazendo o acompanhamento conseguir, né, realizar esse acompanhamento com ele. E uma dessas e é importante isso é o quê? É importante o estagiário que for realizar esse acompanhamento do caso ler as informações do paciente. Porque, como eu falei, nem todo mundo que está fazendo acompanhamento foi o que registrou a ficha, então tu não está sabendo de nada, né? Então, é importante, quando tu for realizar o acompanhamento, acessar todas essas abas aqui para te ver do que se trata, para te ver quem solicitou, se foi um paciente, se foi o médico, se foi a própria vítima, no caso, se foi o médico, se foi o familiar, qual foi o agente, o que aconteceu, né? Quais as manifestações desse caso, qual o tratamento que foi repassado, se já tem exame anexado, dá uma lida desses exames. E o principal aqui é a história, que aqui tá tudo do caso. Né? Inclusive, esse caso aqui aconteceu em janeiro, né? Um caso grave, de um paciente que foi picado por surucucu. Então, é importante aqui caprichar, assim como nos outros tópicos, mas aqui é bom porque quando a gente está fazendo acompanhamento, quando tem muito acompanhamento, por exemplo, a pessoa já vai aqui e já entende a história, entendeu? E, deixa eu ver, aqui ver as fotos, é importante ver sempre as fotos para saber a evolução do caso, ver os exames, como eu estou falando aqui. Então, cada aba que tem aqui no Datatox não é o acaso, né? Tem o porquê. E esse acompanhamento só é eficaz quando a gente acessa tudo isso para a gente fazer uma evolução do caso, né? Tá, e aqui, quando a gente aperta acompanhamento, no clique na parte na aba acompanhamento, já abre essa parte aqui, e é aqui que a gente realiza o acompanhamento agendado. Então,
além de ver tudo isso aqui, de ler as informações aqui, que estão contidas aqui, é importante a gente ver o que já aconteceu nos outros acompanhamentos, né? Porque tem alguns casos que precisam de vários acompanhamentos, que nem esse caso grave que eu falei aqui. Foi uma picada de surucucu, então é super grave. Então, o paciente não vai ficar bom do dia para a noite, né? Então, é importante ver o que os meus outros colegas, estagiários, já evoluíram do caso, para mim sempre coletar informações novas, porque não adianta eu coletar uma coisa repetida ou não saber o que eu tenho que perguntar. Então, é importante sempre ler os últimos acompanhamentos que foram realizados e só assim entrar em contato novamente e perguntar qual é a evolução do caso, se já foi feito algum curativo, por exemplo, se ele está sentindo dor, e a dor, que no último caso foi relatado que ele sentiu dor, ele ainda está com dor, então é importante ler essas últimas informações que foram atualizadas aqui. Tá, e os acompanhamentos, eles são feitos, né, por telefone fixo ou WhatsApp, assim como os atendimentos. É importante, toda vez que a gente for fazer o acompanhamento, se identificar, dizendo que é do Centro de Competências Psicológicas, produzir um texto bonitinho para a pessoa mesmo ter confiança, né, em falar, em relatar o que está acontecendo, e saber que não é qualquer pessoa, entendeu? Que é do Centro de Competências Psicológicas de Belém. Então, elaborar um texto bonitinho para a pessoa se sentir confortável em relatar as informações. E também falar o que você quer saber daquilo, né? Porque a gente tem que indagar. E o paciente vai falar, tá tudo bem. Mas indagar mesmo a pessoa para saber se teve alguma reação nova, se ele está sentindo isso, se ele está sentindo aquilo, se ele já passou isso, já passou aquilo. Então, é realmente indagar e tirar o máximo de informações novas. Aqui é uma evolução do caso do grave que eu falei, então foram feitos vários acompanhamentos, e aqui é um deles, né? Inclusive, esse caso aqui, como foi ele ficou aí no Barros. Então, tem alguns casos, né, que a pessoa ela é internada aí, então a gente tem que fazer o acompanhamento presencial, ver o que aconteceu lá e jogar aqui no sistema depois, evoluir aqui no sistema. Então, foi isso que aconteceu. Acho que foi até a Sara, a última que acompanhou, ela falou que o que aconteceu, o paciente estava no leito, ele estava consciente, orientado, que foi feito o curativo, né? Ele foi administrado ampolas de soro para ele, então tudo isso tem que ser anexado. Até se a solicitante responsável encaminhou foto, é importante citar aqui que foi encaminhado foto de curativo, foi feito curativo, foi encaminhado foto, e ela já anexou tudo aqui, na outra aba de imagens, né? E aqui, diante de tudo que eu falei, de como vocês já presenciaram, né, essa vivência de acompanhamento, de atendimento, o porquê é importante a realização do acompanhamento, porque a realização do acompanhamento é importante. Eu respondi aqui, eu gostaria de saber de vocês, que são novos também, o porquê, diante de tudo que foi dito e do que vocês estão vivenciando lá, o porquê. É importante acompanhar, realizar esse acompanhamento. Alguém já poderia me responder para vocês o que é importante e tal? Vou escolher. Gente, pode falar, estamos entre amigos aqui, tá? Isso tudo intuito e aprendizado. Verdade. No falar também, eu botei as perguntas, deixa eu botar aqui. O porquê eu acho importante, né? Aí, se vocês quiserem adentrar com alguma informação extra, é importante justamente para a gente analisar essa evolução do caso. Se a informação que a gente repassou, se a conduta que a gente repassou surtiu efeito, entendeu? Se o paciente evoluiu. E por questão de também outro ponto, porque a gente está indiretamente responsável pelo caso que nos foi repassado. Eu converso com os outros estagiários e eu falava antes que eu tinha muito receio em estar atendendo, quando tocava o telefone, principalmente quando era médica, eu ficava muito nervosa, mas porque tu se responsabiliza por isso. E, claro, a gente não é o gênio da lâmpada, a gente não sabe tudo, mas as condutas, as bases de dados estão ali para a gente repassar e realizar o melhor atendimento.
E se a pessoa está ligando, é porque eu sempre falo isso para as pessoas que são novas lá. Se a pessoa está ligando, se o médico está ligando, se a vítima está ligando, é porque realmente ela não sabe o que fazer, ou tem dúvida. Então, ela não sabe, então ela está esperando uma resposta de ti. Então, não tem que ter calma, não tem que ter muita pressa para repassar. Tem que estar segura do que está repassando, é porque no final tu vai estar sendo responsável por essa informação. E a evolução do caso, ela também é o resultado da intervenção que repassamos. Então, evoluir é importante para saber se aquilo que a gente está repassando está surtindo efeito. E a questão da prestação de contas, né? Porque a gente, para o CIT ter investimentos, para as pessoas investirem no CIT, a gente tem que mostrar que o CIT é um serviço importante, né? Não basta a gente só querer que melhore isso e aquilo, a gente tem que mostrar nossa importância na sociedade. Então, e a gente mostra isso, né? Mostrando esses resultados, acompanhando os casos, mostrar que há uma evolução de caso o que é repassado no sítio, as políticas que são repassadas no sítio, elas surtem efeito na sociedade, né, etc. Aqui eu botei outra perguntinha, que como eu realizo um bom acompanhamento de caso, né? Porque um bom acompanhamento de caso, ele se dá quando a gente solicita mais de um telefone, por exemplo, porque se a gente não pedir telefone, não pedir o nome da pessoa, não pedir de onde ela fala, a gente não vai ter uma informação completa. E pode ocorrer a perda de segmento, que são uma das coisas que a China frisa muito com a gente, quando é muito ruim, quando a gente tem que acompanhar um caso, a gente não tem nenhuma informação, não pedir o telefone. Então, como é evoluir aquele caso? Não tem como, aí fica meio que o serviço feito, realizado incompleto, né? Então, é importante, teve um tempo que não estava tendo isso, de pedir telefone, de pedir mesmo telefone. Então, é importante justamente para ter esse acompanhamento e a gente conseguir finalizar aquela ficha com êxito. E eu realizo um bom atendimento também, coletando o máximo de informações novas, porque o acompanhamento é isso, coletar o novo, informar, a pessoa está sentindo alguma coisa, informar o que ela pode estar realizando ou estar fazendo, coletar informações novas, né? E sempre investigar sempre sobre o caso, né, para assim repassar ou atualizar o produto a repassado de acordo com a evolução da vítima. Não adianta eu só querer evoluir, só fazer um acompanhamento, por exemplo. Se eu não sei quem se eu não sei o que é que se trata, se eu não sei do que é que se trata, né? E o porquê eu tenho que falar isso ou indagar. Então, eu tenho que sempre atualizar, tentar atualizar as informações, essa pessoa precisar de uma nova conduta até repassar, né? Então, é assim que a gente realiza um bom acompanhamento no sítio, né? Por Datatox. E era basicamente isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, gente. Márcia, muito obrigada. Você chegou a falar do soro, não, né? Distribuição do Não. soro? Quer que eu Não, fale né? rapidinho? É porque Se eu pensei que você ia ficar tiver o muito material longa. aí, Eu são tenho 18h20. Aí eu acho que podia abrir um pouquinho aí para falar da dispensação do soro, principalmente porque hoje aqui o público é justamente dos mais novos, com exceção de Marco, Jefferson, Stephanie, Raíssa, nós temos um grupo um pouquinho mais novo hoje. Então, seria importante falar da dispensação e aí depois a gente abre para discussão, abre para minhas considerações e tudo mais. Tem como, então, você colocar? Tem sim. Eu tenho Só um aquela minuto. slide Isso, antigo. isso, aquele de maio, né? É. Tá. Bom, gente, enquanto a Márcia está procurando, foi muito importante a colocação dela sobre a realização do atendimento e do acompanhamento. Márcia, eu vou fazer só logo algumas considerações antes de você entrar no soro, tá? Então, é importante, gente, olha só, agora, a maioria dos estagiários que estão aqui na aula hoje
são dessa última entrada agora no CIT, né? Então, a gente sabe que o nosso serviço, o Centro de Informações Toxicológicas, ele já tem, eu estou com um ano que eu assumi, que foi dezembro do ano passado, para agora, então a gente está fazendo uma espécie de renovação de todo o serviço, e aí, com a renovação, a gente está trazendo o CIT para um novo momento, para um novo patamar, junto com o SUS, tá? Junto com as diretrizes do Ministério da Saúde e o SUS. Ou seja, vocês já perceberam que o nome do nosso grupo não é CIT Belém, e sim Ciatox. Então, é importante lembrar que a gente vai avançar, a gente só está aguardando mesmo a deliberação do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde para virar Ciatox, que é o que nós já fazemos atualmente, né? Nós já atendemos como Ciatox. Se a gente for buscar o nosso CNES, né, que é onde é registrado os serviços de saúde, o CNES do CIT, ele já está como o nome de Ciatox, tá? Lá registrado na Secretaria Municipal de Saúde e também na Secretaria Estadual. Então, é muito importante a gente ser visto, e ser visto de uma maneira positiva. Então, é importante vocês lembrarem que toda vez que a gente pega aquele telefone, a gente está fazendo um atendimento de urgência e emergência, porque nós somos um serviço de urgência e emergência. Então, quando a gente faz esse atendimento, a gente precisa ter em mente que eu vou fazer esse atendimento agora, e logo após, ao longo dos dias, nós vamos ter o acompanhamento deste caso. Claro que nem todos os casos precisam de acompanhamento, mas a grande maioria sim. Então, é importante lembrar que, por exemplo, o Jefferson, que está aqui, a Marta, eu acho que ainda pegou, e a Raíssa, a gente tinha ficha manual, não é isso, gente? Lembram da ficha manual? A gente escrevia tudo que, quando o paciente ligava ou o profissional ligava, a gente escrevia, e aí a gente não tinha como depois fazer a revisão dessas fichas, tá? A gente não tinha revisão. Então, era um problema. Hoje, a gente tem o sistema DataTox, tá? Que é um sistema nacional, e é importante porque todo mundo vê a gente. Santa Catarina nos vê, São Paulo nos vê, Mato Grosso nos vê, enfim, todo mundo e vice-versa, né? Então, quando a gente entra, por exemplo, no sistema de Santa Catarina, a gente vê a imensidão de casos que eles têm em relação ao nosso, né? Então, isso é muito importante porque também eu tenho uma dúvida, por exemplo, como é que se conduz em determinado assunto, em determinada situação? A gente pode buscar no próprio banco de dados do DataTox alguma coisa referente sobre o determinado acontecimento. Uma coisa muito esdrúxula que eu nunca vi aqui em Belém, eu posso fazer uma pesquisa dentro do banco e aí saber como conduziu outro centro para a gente poder conduzir igual, tá? Ou então a gente pode fazer uma pesquisa junto com os demais centros e aí interligou todo mundo para a gente poder fazer isso. Isso é muito importante. Por isso eu reclamo quando existe a falta do acompanhamento e eu relembro, reforço. Quem faz final de semana, dos estagiários, geralmente são bolsistas ou estagiários mais experientes, eu não chamo de antigos, chamo de mais experientes. Então, tem que fazer o acompanhamento final de semana, tanto no período noturno ou no período diurno, dependendo de como foi agendado o acompanhamento. Porque quando a gente chega, tem algumas, segunda-feira, não são todas, que tem aquele acumulado, tá tudo rosa lá, né? Tudo vermelho lá, porque está atrasado, porque ninguém fez o acompanhamento ao longo do final de semana. Então, isso é muito importante da gente frisar aqui nessa aula. Outra coisa muito importante é a perda de segmento. Márcia falou muito bem, eu reclamo muito da perda de segmento, porque toda vez que a gente perde segmento, a gente tem que escrever lá perda de segmento, isso é péssimo para a estatística do sítio, porque quando eu vou puxar a estatística, que eu até botei esse mês agora, do quadrimestre, o relatório do quadrimestre para vocês lá no grupo, a gente teve muita perda de segmento e não fica bonito o nosso gráfico, né? Ou seja, isso expõe uma falha da gente ao coletar o dado. Então, cuidado com a perda de segmento. Tentem, o máximo possível, conseguir as informações, principalmente números de telefone. Lá pode colocar muitos números, então coloquem.
porque isso impacta no custeio do nosso serviço, que a partir do momento que virar a Ciatox definitivamente, a gente vai ter um custeio através do Ministério da Saúde e que vai dar um dinheiro para o hospital e para o serviço também, tá? Isso é muito importante e a gente pode oferecer um pouco mais de bolsas, né? E quando a gente se torna importante para a prefeitura, eu já falei aqui que nós somos um serviço de urgência e emergência, quando nós nos tornamos importantes para a prefeitura, é mais fácil barganhar bolsas de estudo. Então, atualmente, nós temos 6 bolsistas, tá? Um é do projeto, do PIBEX, e 5 da prefeitura. Agora eu estou pleiteando mais 2, então nós ficaríamos com 8 até então. E aí, ano que vem, eu quero fazer mais 1 ou 2 projetos para a gente ter mais bolsistas dentro da universidade. Mas como é que eu faço isso? Mostrando o conteúdo, mostrando o trabalho, enfim. É muito importante vocês estarem dando atenção sempre para esse material. Então, quando eu falo, quando eu peço, e que acompanhem as aulas, que acompanhem as nossas informações, é porque a gente sempre é visto, tá, gente? Então, tudo que a gente faz ali é visto ou pela prefeitura, porque eu mando os relatórios, a mesma coisa pelo Barros, pelo hospital, e principalmente pela Abracite, que nos vê nacionalmente, tá certo? Então, isso era uma chamada de atenção para vocês, para a gente poder ir trabalhando cada vez mais coeso, com o mesmo objetivo, certo? E eu vou deixar agora a Márcia falar um pouquinho da rotina de orientação para a dispensação dos soros antivenenos, que a gente também tem lá no serviço. Pois é, gente. Agora a gente fala sobre essa rotina, né? Esse slide foi preparado pela enfermeira Shirley, né? Que houve uma apresentação nesse do ônibus, e está muito bom, e eu vou repassar aqui um pouquinho para vocês sobre a questão dos soros, né? Lá no sítio, não sei se vocês já abriram a geladeira rapidinho, tem vários soros disponíveis, como o antibotrópico, o anticrotálico, o antielapídico. Então, são vários soros. Claro que a quantidade que chega ao sítio é mínima. Então, só que é sempre bom, a Chile sempre tenta estar mantendo a quantidade de soros lá, né, que dê para realizar um tratamento, se caso solicitado. E no CIT, ele chega a quantidade mínima, e em alguns locais, às vezes, não chega. Então, por isso que há uma dispensação, por isso que há o envio de soros para esses lugares onde o soro não chega ou fica em falta, né? Então, além de atendimento de casos, a gente repassa a conduta, mas às vezes eles pedem o soro e a gente tem que enviar. Mas fala, a gente não vai enviar de boca, assim, você quer, tá, vou lhe dar. Não. Tem um protocolo interno a ser feito, entendeu? E é isso que eu vou falar um pouquinho aqui. Sobre os soros, são vários, né? Mas é sempre bom vocês saberem o que se trata. Por que o soro antibotrópico, por exemplo, é para a questão de jararaca, né? O pentavalente, por exemplo, ele age no tratamento de jararaca, e o antibotrópico e antilaquético, ele já é indicado no tratamento de envenenamento por jararaca ou por surucucu. Então, esse antilaquético, né, que fala, ele é duplo, ou jararaca e surucucu. Só que tu não vai... Esse aqui é bem importante. Então, se tu tem certeza que é um acidente por jararaca, por exemplo, que é para dispensar o antibotrópico, tu não, de preferência, dispense o antibotrópico, se tu tem certeza que é de jararaca. Não vai desperdiçar, entre aspas, né, um antibotrópico e antilaquético, por exemplo. Um antilaquético, no caso. Tem também... E aqui é a geladeira, né? Acho que vocês já viram. Na geladeira tem esse termômetro, né? Que acho que ele falou um nome um dia, eu até esqueci. Mas ele tem que ficar numa temperatura ideal, que é de 2 a 8 graus, né? E aí a gente tem que sempre estar realizando esse acompanhamento. Inclusive, agora não está tendo esse acompanhamento, né, diário, às vezes as pessoas esquecem, mas é bom frisar que se tu tá lá no sítio, tá vendo o plantão lá, é bom tu ver, será que a temperatura está ideal? Olhar e anotar essa temperatura, fica lá no quarto
a parte para te anotar. Então, é bom ficar anotando. A temperatura ideal é de 2 a 8 graus. E a Shirley, ela faz uma conferência, não sei se vocês, quando vocês estão lá no plantão, vocês já pegaram ela fazer essa conferência, às vezes ela já pede ajuda. Então, é quinzenal essa conferência de soro, para analisar a integridade, para analisar a validade, para ver se está tudo certo. Tá, e aqui é o procedimento, né, para liberação. O profissional de saúde, quando tiver um acidente por animal peçonhento, ele vai te ligar, ele vai falar, olha, eu preciso de 10 ampolas. Não vai ser desse jeito. Tu não tem que dispensar 10 ampolas, tu vai ter que discutir com ele e com as pessoas que os pontoristas estiverem contigo sobre o caso, né? Perguntar para ele o que aconteceu. É procedimento padrão de atendimento. Perguntar o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, aonde aconteceu. E tentar ver com ele se ele já classificou a gravidade. Porque para pedir umas 10 ampolas é porque a pessoa já está morrendo. Então, tu tem que classificar, ajudar a classificar a gravidade do caso, porque a dispensação de soro ela é diretamente proporcional com a gravidade do caso. Então, se o caso é classificado como leve, eu não vou dispensar 10 ampolas. Não existe isso. Mas a profissional de saúde ele vai te ligar pedindo 10 ampolas, porque ele quer ter ampola lá. Não é que ele vai, às vezes, ele nem vai utilizar no paciente faz teste, que tem um cálculo para isso, né? Só que ele vai querer abastecer lá a geladeira deles, que não tem nada. Mas aí, se a gente abastecer a geladeira deles, a gente vai ficar sem nada. Por isso, a gente tem que explicar isso, tem que falar que vai ser feita uma classificação. E essa classificação é feita de acordo com os sintomas que ele descreve que o paciente tem. Aí, a partir do momento que tu classificou o caso, e até no manual tem essa classificação, se é caso leve, tem que dispensar X ampolas, grave, Y ampolas. Então, a partir daí que você vai dispensar esses soros. Então, definir a quantidade, né, a partir do manual. E aí que começa a questão, solicitar a cópia da... Mudei aqui, mas tá ficha. É ficha, gente, não é filha, não. É ficha de notificação. Então, você vai pedir que é do Sinan. Pedir a ficha de a cópia de solicitação. Não é a original. Nunca é a original, é sempre a cópia. E também o receituário. O receituário que ele vai explicar que precisa de X ampolas, e colocar o nome do paciente, tudo mais, explicar o porquê que ele precisa dessa quantidade de ampolas, entendeu? E também pedir que ele venha preparado com a caixa térmica, né? E se caso ele não tiver, a gente disponibiliza, mas ele tem que informar para eles que eles vão ter que voltar para entregar a caixa. Tá? E recebimento para liberação. Aí, aqui, a gente já vai... após a saída do soro, a ambulância chegou lá, trouxe a ficha, a cópia do Sinan e o receituário. O soro ele foi liberado, e a partir daí, tu tem que botar o registro de saída do soro no impresso de controle de serviço. Lá na frente da geladeira tem a tabela. Tu tem que colocar que tu dispensou no dia tal, X ampolas, né? E quanto que ficou no serviço disponível. Também tem que registrar o lote e a validade na receita médica também. E tirar foto ou pedir para digitalizar o documento, né, referente ao soro na ficha eletrônica do paciente no Databox. Ou seja, quando tu vai dispensar o soro, tu coleta a ficha do Sinan e o receituário. Tu vai pegar um papel, uma ficha impressa, né, e vai colocar manualmente, realizar manualmente essas informações do paciente, o nome, o que aconteceu, se foi picada por animal peçonhento, cobra, escorpião, colocar a gravidade e colocar na ficha impressa. Colocar tudo isso na ficha impressa e anexar tudo isso junto, né? A ficha do Sinan e o receituário médico. Tá? Aí aqui a medicação, a pressoro, e o importante também, que é falar para o solicitante médico, sobre essa medicação
pré-soro, se ele sabe, se tem conhecimento, que tem que fazer uma medicação pré-soro. E aqui é o exemplo do anexo. Aí tá, eu já tenho aqui as informações, eu posso tirar uma foto, desde que esteja visível, né, essas informações aí da ficha do Sinan, do receituário médico, e aí entrar no Datatox e abrir a ficha dele, registrar a ficha dele, e anexar essas informações aqui no sistema, tá bom? Aqui é que é o probleminha que acontece quando a gente pede a ficha do Sinan e eles trazem a ficha original, né? Olha aqui, quando o CIT ele recebe essa ficha de notificação original, a Shirley tem que entrar em contato com o UNI, que é dos municípios, né, ou da rede de atendimento de saúde, para o encaminhamento da ficha original, entendeu? E aí fica meio complicado, porque se várias pessoas, né, não informarem que é a cópia, as pessoas começarem a trazer a original, ela vai ter que se comunicar com vários municípios, então vai ficar meio ruim, né? Ter que fazer essa busca ativa aí, entendeu? Então, por isso que quando retemos as fichas originais, e quando a gente retém essa ficha original, a gente impede que os acidentes sejam registrados e, com isso, os casos ficam subnotificados. E isso também, isso favorece para que, assim, as pessoas que abastecem os soros dos municípios, no CIT, eles vão pensar que não tem acidente lá, porque não tem notificação. Se notificação, não tem acidente. Então, eu não vou encaminhar para esse município o soro, porque não está tendo acidente. Mas, na verdade, está tendo acidente. Então, está sendo notificado porque a ficha chega aqui no CIT. A original está aqui no CIT, então eles não notificam. Aí é um problema maior, entendeu? Então, sempre, nunca não vai chegar soro lá, só aqui no CIT. Aí a gente sempre vai ter que estar repassando para eles, sendo que eles poderiam ter o soro lá se tivesse notificação. Aqui é um levantamento de dados que a Shirley fez sobre os estados em que ocorreram os acidentes por animais, né? E que ligaram para o Centro de Fatores Toxicológicos. E o Pará, né? Tá, só rapidinho aqui, o Pará está em primeiro lugar, em segundo lugar, a Bahia. Realmente, a gente recebe muita ligação, né? Da Bahia. Aqui, os municípios que mais necessitam de soro, proveniente do sítio Belém. Aqui, Belém, em primeiro lugar, Benevides, Tomé-Açu, Ananindeua, Marituba. E, realmente, esses dados são bem reais, porque é de lei ligaram de Benevides, Tomé-Açu, então não tem soro lá, eles vêm buscar aqui no sítio mesmo. Mas o sítio, aqui em Belém, também é o local que mais necessita de soro. E quando não tem, é lá no sítio que eles vão buscar. Aí, aqui tá os serviços que precisam de soro, né? Que são os pronto-socorros, UPA de Benevides e rede de saúde privada de Belém. E tem esse gráfico que representa também a distribuição de soros em 2021 e 2022. Então, sempre realmente é necessário que tenha uma grande quantidade de soros para acidentes com cobra, né, que é o que mais tem aqui. Aqui também tem aracnídeos, escorpiônico, e antilonômico não tem muito, porque realmente não tem muito acidente. Mas o pioneiro, né, de casos de acidente é de serpentes, então é muito importante. E aqui é o levantamento de distribuição de soros disponível lá no CIT 2021 e 2022. E é isso também. Espero que vocês tenham entendido, que às vezes eu não enrolo, mas é isso. Para dispensar soro, sempre solicitar ao médico, né, a cópia do SINAM e o receituário médico. Espero que vocês tenham entendido. Oi, perfeito, Márcia, é isso mesmo. É isso mesmo, principalmente ressaltando a questão do SINAM, que nós não podemos ficar com a ficha original, porque o que a Márcia falou é extremamente importante. A partir da notificação dos acidentes, né, por animais peçonhentos, todos os tipos que nós temos aqui no estado e fora dele, é importante, quando a gente vai dispensar, que a gente recebe a ficha do SINAM,
A Secretaria de Saúde do Estado sabe a quantidade de acidentes em determinado município, determinada região. Aí, o Departamento Estadual de Zoonoses vai distribuir o soro para esses lugares, esses serviços dos determinados municípios. Quando a gente retém essa ficha ela reduz a oportunidade daquele município receber soro. Então, a gente tem muitos polos onde a gente pode encontrar soro, principalmente aqui no estado do Pará. No entanto, se a gente não tem registro, eles cancelam o envio de soro. E aí a gente já teve que no CIT dispensar, por exemplo, via helicóptero soro para Marajó, para Moaná, para Baitetuba, para alguns municípios, porque era urgente, eles deveriam ter lá e eles não estavam notificando. Então, a gente já fez isso. Aí eu tenho que fazer contato com o Departamento Estadual de Zoonoses, falar, a gente tem uma boa parceria com o pessoal de lá, e aí eles enviam para a gente, repondo para a gente. Mas vocês sabem que, eventualmente, a gente fica sem soro. Por exemplo, agora a gente tem vários que a gente está sem, né? E a gente não tem por quê? Porque o Instituto Butantan está com pouca demanda, não está fazendo soro por uma série de questões, principalmente a da vacina do Covid, está voltado à vacina do Covid ainda, tá? E, por outro lado, é porque realmente a gente está com esse déficit muito grande em todo o Brasil. Então, é importante a gente realmente fazer uma boa triagem, uma boa avaliação para a gente poder liberar o soro na quantidade correta e lembrar do pré-soro. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Agradeço mais uma vez, Márcia, excelente como sempre, sempre muito direta naquilo que faz, então eu agradeço muito a sua participação. Obrigada, Sheila. E perdoa as travas, às vezes. Gagueira. Não, é normal, é normal. Não, mano. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Márcia, para mim? Não, gente? Estão todos aí ainda? Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Na dúvida, a gente vai disponibilizar esse material, tá? Vamos voltar a ter outras aulas agora no mês de outubro. Então, a gente vai cada vez mais ampliando o conhecimento para todo mundo, tá certo? Então, muito obrigada a todos. Boa noite e até a próxima, gente. Boa noite. Obrigada, Márcia. Parabéns mais uma vez. Noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.